O preço da vaidade. Deixa eu colocar aqui. Aí. É uma moça que nos conta, mas olha assim, ó. Olá, Ana e Assombrados, meu nome é fulana, tenho 20 anos, moro no interior de São Paulo. Sou a mesma moça que contou o relato da maledite que veste saia, aquela maledite que pegava geral na igreja, lembra? Mas hoje o relato que irei contar não é algo que aconteceu comigo, mas sim com uma amiga. Quando eu fiquei sabendo dessa história, logo perguntei se eu poderia compartilhar com outras pessoas. Então ela concordou em compartilhar com o canal Assombrado. Ana, agora não serei mais eu contando essa história, mas sim a minha amiga. Lembrando que todos os nomes foram trocados. Agora é essa amiga dela que está contando o relato, tá? Olá, Ana e Assombrados, me chamo Lili e hoje irei compartilhar com vocês um pouquinho do que eu vivi. Bom, sou uma pessoa muito jovem, tenho apenas 47 aninhos e com uma história muito triste. Eu nasci no ano de 1972, na cidade de Tal. Morava com a minha mãe, Rosa, e meu pai, Jorge. Depois de 2 anos, minha mãe teve Gica e Antônio. Eles eram gêmeos. Mas quando Gica completou 2 meses, pegou uma pneumonia muito forte e veio a falecer, deixando os meus pais e familiares muito abalados. Mas naquele tempo era tudo mais difícil e nós éramos de uma família muito pobre, sem estrutura. Os anos se passaram e Antônio e eu íamos crescendo. Quando eu cheguei nos meus 12 anos, comecei a ter vaidade e queria que todos os meninos olhassem para mim. Mas eu era do tipo de menina gordinha e feia que ninguém olhava. As garotas da escola faziam bullying comigo por eu ser feia, então eu aguentei isso até os meus 16 anos. Mas chegou um certo dia que eu resolvi tomar uma atitude e faria de tudo para ficar linda e que todos os garotos olhassem para mim. Em uma tarde de sábado, eu saí para tomar um sorvete. E uma senhora, que aparentava ter entre seus 60 anos, vinha na minha direção. Ela tinha cabelos embaralhados, era baixa e usava um vestido todo rasgado, preto. Ela parou na minha frente e disse com essas palavras: "Você quer se tornar linda e que todos os garotos olhem para você, minha jovem?" Eu, sem dar bola, continuei andando. Então ela disse em um tom amedrontador: "Eu posso conseguir tudo isso e muito mais. Hoje, às 3 da madrugada, chame por Lúcifer e ele irá realizar todos os seus desejos, só que ele vai querer algo em troca. Se você quiser chamá-lo, vá até o quintal da sua casa e lá no fundo tem um quarto, não é mesmo? Vá até esse quarto e diga: venha até mim e satisfaça os meus desejos, que te darei algo em troca. Diga isso, menina, e ele vai te conceder o que quiseres." Eu parei congelada de medo e quando ela terminou de falar, eu virei e ela tinha sumido. Ana, eu estava a uns 2 metros de distância dela e não tinha como ela sair correndo em questão de segundos e desaparecer. E como ela sabia que no fundo do meu quintal havia um quartinho? A minha casa era simples e tinha um quarto, banheiro, sala e cozinha. Lá fora havia um quintal onde o meu pai plantava sua horta e nos fundos tinha sim um quartinho feito de madeira. Ana, aquele quartinho ninguém nem sequer mexia lá, pois antigamente minha não sei quem fazia as rezas dela pro capiroto, pois ela mexia com magia. Mas depois, é minha avó. Mas depois que a minha avó morreu, ninguém sequer entrava lá. Bom, eu continuei caminhando, mas fiquei com aquilo na cabeça. Quando cheguei em casa, minha mãe me perguntou: "Menina, aconteceu algo? Pois você tá pálida, até parece que viu um fantasma." Eu disse que não tinha acontecido nada e só estava um pouco cansada. Quando foi dando 10 horas da noite, eu comecei a lembrar do que aquela senhora tinha me dito. Então, quando deu 2:30 da manhã, eu pensei que não teria nada a perder se eu fosse ficar linda e ter homens babando aos meus pés. Quando deu 2:48 da manhã, me levantei devagar e quando cheguei lá fora, estava tudo tão amedrontador.
Então fui até o quartinho, abri e quando entrei veio um frio inexplicável, muito gelado lá de dentro. E eu fiquei com medo, mas mesmo assim chamei por Lúcifer. Ana, eu juro que nessa hora, quando eu chamei ele, os cachorros começaram a latir sem parar, como se tivesse algo passando na rua. Então os cães pararam e ficou um tremendo silêncio. Eu morrendo de medo e vi que não aparecia nada. Voltei correndo para o quarto e dormi. Na manhã do domingo eu me levantei e tomando um café com a família, meu pai me pergunta: Lili, você ouviu essa madrugada os cachorros latirem sem parar? Eu ouvi uns barulhos estranhos vindo lá de fora, como se fosse som de um cavalo, e parece que abriu o nosso portão e vinha entrando até o quartinho. Mas logo me veio um sono inexplicável e eu apaguei, e aí não ouvi mais nada. Então eu respondi: não, pai, eu não ouvi nada. Eu dormi igual uma pedra. Parece que eu já contei esse relato, não contei? Então segui a minha rotina normal até que na manhã da segunda-feira eu fui à escola. Tudo ocorreu normal, deu sinal para irmos embora. Quando eu estava andando para chegar em casa, percebi que vinha um cachorro preto na minha direção. E quando ele me alcançou, parou e desceu um homem, um cachorro, um carro, gente. Eu tô zureta já, que eu não tô, ela escreveu certo. Eu que tô louca aqui, meus óculos já não estão muito mais. Quando eu estava andando para chegar em casa, percebi que vinha um carro preto em minha direção. E quando ele me alcançou, ele parou. E dele desceu um homem lindo, cabelo loiro, olhos claros, a gente já sabe quem é, né? De terno e com uma voz muito sexy, ele disse: Lili? Então eu toda boba e sem graça disse: sim, sou eu mesma. Quem é você? E então ele respondeu: sou enviado de Lúcifer. Não está lembrada? Então eu respondi: sim, mas o que você quer de mim? E ele respondeu: nós iremos te oferecer beleza, riqueza, homens, mas em troca queremos algo. Nós queremos a sua alma. Não, nós queremos uma alma. Então eu respondi: bom, se é só isso que você quer, tudo bem, eu aceito. E ele respondeu: hoje mesmo você terá que assinar algo e logo terás tudo o que desejas. Então ele entrou no carro e foi embora. E eu, com um cagaço que tava, fui embora correndo para casa. Cheguei em casa e a minha mãe tinha saído. Meu pai tinha ido trabalhar e meu irmão estava prestes a chegar também. Com a noite chegando, ocorreu tudo normal, então eu fui dormir e naquela noite ocorreu o pacto. O quarto começou a ficar quente, então acordei e vi um ser enorme no quarto. Ele era um homem, com olhos vermelhos, com pés de bode e segurava um caderno preto que fedia a podre. Ele veio até mim, pegou em uma das minhas mãos, levou até sua boca e com seus dentes afiados ele mordeu um de meus dedos e passou meu sangue em uma das folhas daquele caderno e disse que estava feito. Depois disso ele sumiu em uma fumaça cinza. Eu fiquei paralisada por um tempo e tentei dormir, mas já é de se imaginar que eu não conseguia nem fechar os olhos de tanto medo. No dia seguinte, as minhas manchas da pele começaram a sumir. Meu cabelo foi ficando bom e até fiz amizades com as meninas na escola. Com 16 anos, eu pesava 67 quilos, com 1,58 de altura. E dentro de 2 meses, passei a pesar 54 quilos. Comecei a ficar linda. E no ano seguinte, eu era a mais linda de toda a escola. Fiz muitas amizades e os garotos eram loucos por mim. Uma vez passei pelo quintal e olhei para o fundo e lá eu vi uma moça linda de cabelos longos, pretos, vestido vermelho e ao lado dela tinha um gato preto. Tentei esquecer aquela cena e segui o que eu estava fazendo. Bom, eu já estava no meu último ano da escola e eu tirava as melhores notas. Eu era boa em tudo, era muito elogiada por todos.
Uma das minhas amigas, a Mirelle, me chamou para o seu aniversário, que seria na sua casa. Então eu fui e lá eu conheci José, seu primo. José vinha de uma família muito bem de vida. Ele não tinha olhos para mim, mas naquela noite ele não tirava os olhos. Mas naquela noite ele não tirava os olhos de Lourdes. E é claro que eu fiquei morrendo de raiva, pois ele era o rapaz mais lindo daquela festa e todas as meninas ficaram loucas por ele, mas ele só estava interessado em uma, que era Lourdes. Com o passar da noite, ele e Lourdes trocaram olhares e dali em diante passaram a ser amigos. Eu, com muita raiva, sem saber o que fazer, fui até o quartinho tentar falar com o capiroto, pois eu queria ele só para mim. E nada aconteceu. No dia seguinte, a velha de preto apareceu de novo e disse que se eu quisesse o belo rapaz, eu deveria fazer um ritual com a minha menstruação. Eu disse que eu topava qualquer coisa. Então esperei até a minha próxima menstruação e fiz um ritual. Pretendo nem dizer como ele é feito, por ser algo muito nojento e forte. Depois disso, José passou a conversar comigo e logo passou a me dizer que sentia algo por mim. Logo me convidou para tomar sorvete e veio com um anel me pedindo em namoro. E eu, claro que aceitei. Ele foi até meus pais e eles adoraram a ideia. Depois que eu saí da escola e tinha me formado, José e eu estávamos com planos de nos casarmos. E enfim casamos. Depois que casamos, passamos a morar juntos. Ele, como tinha um ótimo status e era bem de vida, me disse que eu não precisava trabalhar. Eu só precisava cuidar da casa e ser a mulher perfeita na frente de todos. Com 3 meses de casados, eu já tinha tudo o que eu sempre quis: beleza, um homem lindo e dinheiro. Eu sempre gastava com roupas e sapatos. Era a vida que toda mulher desejava ter. Mas como nem tudo são flores, não é mesmo? Eu já estava esquecendo da promessa que tinha feito. Então ele, Lúcifer, veio me lembrar que ainda queria algo e eu não tinha dado. Eu estava na cozinha fazendo o almoço e senti um suspiro em minha nuca e quando me virei não tinha ninguém. Quando ouço uma voz vindo lá do quarto. Psiu, você não está se esquecendo de algo, não? Eu corri para o quarto ver quem era e adivinhem? Era aquele mesmo moço bonito que disse no começo do relato, o loiro de olhos claros. Eu disse a ele que não tinha me esquecido de nada e que também não ia dar nada em troca. Ele ficou furioso e disse que eu ia me arrepender por ter dito aquilo. E foi embora. Passaram-se mais alguns meses e eu fiquei grávida. Fiquei feliz e a minha família também, pois era o que nós queríamos. Mas meu inferno começa aí. Eu estava grávida de uma menina. Então chegou o grande dia de eu ganhá-la e ela tinha tudo para nascer forte e saudável, mas nasceu morta. Meu marido, que era um homem exemplar, começou a beber e chegar tarde em casa. Chegava bêbado com perfume de outras mulheres. Ele vinha até mim e me maltratava, abusava de mim de várias formas, dizendo que eu nem servia para ser mulher direito, pois eu não conseguia nem dar um filho a ele. Meu irmão sofreu um acidente feio e veio a falecer também. Minha mãe, não aguentando tudo isso, acabou tirando a própria vida. Meu pai virou um alcoólatra e passou a viver nas esquinas, bêbado, e morreu como se fosse um Zé Ninguém. Eu entrei numa depressão profunda e um dia o meu marido estava chegando bêbado e vinha para me agredir. Então eu vi uma fumaça negra e dentro dela parecia ter um rosto todo desfigurado que parecia se divertir com o meu sofrimento, enquanto meu marido ali estava violento comigo. Eu não resisti e desmaiei. Fiquei internada por 2 meses e lá naquele hospital eu tive um sonho, onde o próprio Lúcifer vinha e dizia: eu te disse que vinha buscar o que eu queria, não é mesmo? Eu quero a sua alma e vou lutar por ela.
Então eu acordei assustada e me perguntei onde eu estava e percebi que estava num hospital. Lá estava minha tia dizendo que José tinha fugido e que ele quase tinha me matado. Mas Deus não permitiu isso. Minha tia me levou para morar com ela, pois eu não tinha mais ninguém. Eu contei à minha tia tudo o que tinha acontecido e ela me levou à igreja. E um pastor disse que tinha sido Deus quem me levou até ali, pois eu não passaria daquela semana viva. Eu passei a frequentar aquela igreja até que conheci fulana. Ela vem sempre na minha casa me fazer companhia, então eu senti vontade de compartilhar com ela a minha história. E foi aí que ela me contou do canal Assombrado e eu passei a assistir com ela todos os relatos. Esse foi um resumão da minha história e fica de alerta para todos vocês, para não mexer com coisas erradas. Tomem cuidado. Ana, como a gente faz besteiras por tão pouco, né? Eu era feliz e nem sabia. Cuidado com aquilo que vocês fazem, pois nem tudo são como flores. Perdi minha família por minha culpa. Toda aquela beleza que eu tinha foi embora. E voltei a ser gordinha novamente. Não tenho marido, muito menos filhos. O que você ganha fazendo coisas erradas? Não ganha nada. Hoje enfrento uma depressão profunda por tudo isso. Não consigo mais dormir e vejo vultos. Ouço passos e sinto que o meu fim está chegando. Obrigada por ler meu relato e que Deus abençoe vocês. Beijos. Um beijo para você, muito obrigada, gente. Mas parece muito um outro relato. Só se, né? Parece muito outro relato. Mas, gente, só se for, né, assim, os pactos são muito parecidos. As coisas sempre acontecem desse jeito. Ou sei lá, gente, eu não sei, mas que, né, não vale a pena, gente. Então, por pura vaidade, por alguns momentos. Você acha que vai ter negócio bom? Você acha que vai ter negócio bom vindo lá de lá? É uma coisa momentânea. É um prazer momentâneo, é um lance aqui pra carne, pra satisfazer a tua carne por algum tempo, mas depois, filho, teu espírito sofre, porque mexe com quem você ama, né? Não é só você. Enfim, não dá certo, né, gente? E é triste, né? Bom, pessoal, esse foi o relato de hoje. Deixem aqui nos comentários suas opiniões, seus comentários, mas, por favor, com respeito sempre.